Fome, sem saneamento básico, com mais da metade da população abaixo da linha da pobreza. Assim vive o país mais infeliz do mundo. Imagine viver em um país onde seu salário mensal não passa dos R$100. E sabendo que você tem que alimentar no mínimo 8 pessoas em sua humilde casa. Com certeza você, assim como eu, deve achar isso impossível. Porém, essa é a realidade do povo burundiano. Sem acesso à educação e tecnologia, submissa à corrupção e à guerra civil, esse povo guerreiro luta pela sobrevivência e retiram da agricultura o pouco de esperança que ainda os resta. Burundi, localizado na África Oriental, sua extensão territorial é de 27.830 km². É praticamente a mesma extensão territorial do estado de Alagoas aqui no Brasil. O Burundi tem cerca de 11 milhões de habitantes. O país é tão superhabitado que, para se ter uma ideia, sua densidade demográfica é de 314 habitantes por metro quadrado. E a taxa média anual de crescimento populacional é de 3,3%. Em relação à religião, 82% da população é praticante do cristianismo. Mas para entender melhor como o Burundi se tornou o país mais pobre do mundo, temos que voltar um pouco ao passado. Em 1885, na Conferência de Berlim, as potências europeias partilharam a maior parte da África, e a Alemanha ficou com a parte que hoje é o Burundi. Eles começaram sua colonização a partir do ano de 1906. Porém, esse território já era ocupado por duas etnias, os Hutus e os Tutsi. Já existia uma rivalidade antiga entre esses dois povos, e essa rivalidade esquentou ainda mais com a chegada dos colonos, pois os alemães deram os Tutsis, que eram a minoria da população, status de elite privilegiada, com acesso exclusivo à educação e às forças armadas, além de cargos na administração estatal. Mas por que os Tutsis foram escolhidos para ter privilégios e não os Hutus? Essa escolha foi feita de forma bizarra. Os Tutsis tinham os rostos com os traços mais finos, além da pele ser um pouco mais clara do que os seus rivais. Isso fez com que os europeus os classificassem como raça superior aos Hutus. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha, o Burundi ficou sob a tutela da Bélgica, que fez uma unificação entre o Burundi e sua vizinha Ruanda. Porém, em 1962, o país tornou-se independente. Os conflitos entre os Hutus e os Tutsis se alastraram por muitos anos, chegando até os dias de hoje, deixando muitos mortos e destruição, impedindo com que o país evoluísse. Um dos piores acontecimentos durante esses conflitos étnicos foi em outubro de 1993. Foi a execução do primeiro presidente eleito democraticamente, o oposicionista Hutu Melchior Ndadaye. Ele tinha 4 meses no cargo e foi fuzilado por oficiais tutsis. O Burundi é um dos 44 países encravados, ou seja, países que não têm saída para o mar. Esse é um dos fatores que prejudica a economia do país. Sem saída para o mar, o país acaba tendo dificuldade em fazer o comércio expandir sua presença no mundo e ganhar mercados. A moeda utilizada no país é o franco burundiano. Se fizermos uma comparação na data que esse vídeo está sendo editado, $1 é o que vale a 2.044 francos burundianos. A economia do Burundi é baseada na agricultura, que corresponde a mais da metade do PIB do país. Mais de 87% da mão de obra no país são geradas pela própria agricultura. Mas devido à falta de acesso a técnicas e tecnologias inovadoras, boa parte dessa agricultura acaba sendo de subsistência. A agricultura de subsistência é um tipo de agricultura que tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade em que ele está inserido. O Burundi exporta produtos como café, chá e algodão cru. O país também tem o maior mercado de banana da África. Burundi poderia ser uma potência autossuficiente na produção de alimentos. Porém, alguns fatores, como a guerra civil, a superpopulação e a erosão do solo, contribuíram para que isso não acontecesse. O Burundi é um país em sua maioria rural. Apenas 13% da população vive na área urbana.
e boa parte dessa população vive abaixo da linha da pobreza. A maioria das pessoas do país é analfabeta. A expectativa de vida de um burundiano ao nascer é que chegue até os 50 anos de idade. Infelizmente, os burundianos sofrem com a falta de saneamento básico e só 41% dos domicílios têm acesso à rede sanitária. O acesso a tratamentos de saúde preventivos são escassos. Os burundianos sofrem com vários surtos de epidemias como o da malária, por exemplo. Esses dados fazem com que o país tenha a 5ª colocação de pior índice de desenvolvimento humano do planeta. Como já vimos, Burundi é um país muito dependente da agricultura. Devido à falta de oportunidade, as pessoas se submetem a trabalhos extremamente pesados. O salário de um trabalhador burundiano pode variar de 160 a 1.500 francos. Fazendo uma comparação, 1.500 francos burundiano é o que vale a R$ 3,79. Realmente é estarrecedor. Devido à falta de recursos, existem alguns trabalhos que só são encontrados em Burundi. Um exemplo disso são os bananas kamikaze. Esses trabalhadores arriscam suas vidas transportando mercadoria com suas bicicletas, com rotas que podem se estender a 30 km de distância. Eles ficaram conhecidos por esse nome devido boa parte deles transportar 160 kg de banana em uma bicicleta, onde a velocidade da mesma pode chegar até 70 km por hora. É claro que todo esse peso e velocidade ao lado de carros e caminhões muitas vezes acabam em acidentes. Se aqui no Brasil temos os mototáxis como modo de transporte alternativo, em Burundi as bicicletas também são usadas como serviço de transporte de pessoas. Essa atividade foi até legalizada e regulamentada pelo governo. Porém, segundo os próprios trabalhadores, essa regulamentação serviu apenas para arrecadar impostos, já que o governo não apresentou nenhum tipo de suporte ou melhoria para a categoria. Na cidade de Bujumbura são feitas de 100 a 200 viagens de bicicleta levando passageiros por hora. Já que falamos em Bujumbura, ela é a maior cidade do Burundi e a que tem a maior população. Cidade essa que é o centro econômico e de comunicação do país. 80% das indústrias do Burundi estão localizadas em Bujumbura. Ela foi a capital do país até o ano de 2018, quando Pierre Nkurunziza, que era presidente do país na época, decidiu fazer a transferência da capital para Gitega. Se não já bastasse o clima não favorável e a guerra civil, o Burundi também tem que lidar com a corrupção. O Burundi é o país com maior índice de corrupção da África Oriental. De acordo com o relatório do Índice de Subornos da África Oriental, 36,7% dos cidadãos do Burundi tiveram que subornar algum órgão público ou privado para conseguir ter acesso aos serviços realizados pela instituição. Como vimos, realmente a realidade dos burundianos é bem complicada. Estou na torcida para que esse país consiga realmente melhorar a sua economia e que seu povo consiga ter pelo menos um lar digno para sobreviver e que os pais possam ter salários justos para que alimente seus filhos e que seus filhos tenham acesso à educação para que no futuro não sejam escravos da corrupção. E aí, visionário, se você chegou até o final desse vídeo, comenta a seguinte frase: Burundi vai vencer. Não se esquece aí de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Fui!